E aí, geminianos e geminianas, como que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Bom, hoje eu estarei aqui trazendo mais uma leitura intuitiva e atemporal de tarô, e por se tratar de uma leitura intuitiva e atemporal, nem todas as situações que estaremos descrevendo aqui irão de fato acontecer nessa sua temporalidade. Portanto, pegue somente aquilo que falar com você, pegue somente aquilo que falar com seu contexto e intuição, beleza? Se essa leitura por totalizante não vier falar com você, eu sugiro que você esteja assistindo o vídeo do signo ascendente lunar, Vênus e Mercúrio, para que você possa ter maiores informações e complementações acerca dos assuntos que estaremos abordando aqui e nas demais leituras publicadas no canal. Deixo também como sugestão para que você acesse a playlist do seu signo, que estará logo abaixo na descrição do vídeo. Lá você poderá estar obtendo informações passadas do seu momento presente e de situações futuras. Se essa for sua primeira vez aqui no meu canal, sinta-se bem-vindo, eu me chamo Renzo e aqui eu trago leituras de tarô para estar te auxiliando no seu crescimento e desenvolvimento pessoal, gêmeos. Lembrando que a minha agenda de leituras de tarô de 1 hora via chamada de vídeo, nesse exato momento ela está fechada. Eu estarei reabrindo-a novamente a partir do dia 5 de outubro. Então, se você deseja estar fazendo uma leitura de tarô comigo, marca aí na sua agenda que a partir do dia 5 de outubro eu estarei reabrindo para novos atendimentos, novos horários, ok? Logo abaixo tem o meu contato de WhatsApp. Nesse exato momento eu estou também atendendo no pacote de 3 perguntas ou 3 orientações, com prazo mínimo de entrega de 72 horas. Vale muito a pena também esse pacote, viu? Eu te espero. Gêmeos, hoje eu vou estar aqui utilizando apenas um tarô para fazer a sua leitura de tarô, ok? Para trazer as suas mensagens aqui na mesa. Peço desde já para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações, pois isso é muito importante para o crescimento do meu conteúdo aqui na plataforma, beleza? Recado dado, então bora lá, gêmeos. Eu estou sentindo de usar hoje apenas um tarô aqui para essa leitura. Eu vou utilizar o meu tarô, meu xodozão, que é o Touchstone Tarot. Da última vez que eu gravei as leituras de tarô com esse baralho aqui, muitas pessoas perguntaram. Então, tô aqui com a caixinha dele. É esse daqui, ó. Touchstone Tarot. Touchstone Tarot by Cat Black. Cat Black, que é a autora, beleza? Bora lá então, gêmeos. Tarô Universo, o que nós temos aqui para os geminianos que nos acompanham nessa leitura? Seja claro, específico, fale e mostre. Bora lá. Pagem de espadas, vocês geminianos aqui, Gêmeos, Libra e Aquário. Rei de ouros. Essa carta é interessante. O esquilo feliz é uma carta adicional no baralho. Vamos lá. O que mais, tarô, nós temos aqui para o signo de Gêmeos? O carro. Mais uma. Ok, virou na mão. A roda da fortuna. Fundo de deck nós temos a carta do mundo aqui para vocês, geminianos. Gêmeos, olha só. Nós estamos falando de uma situação que você está sendo preparado para atingir um outro patamar, um outro objetivo, uma nova fase ou maturidade na sua vida. Porque eu sinto que vocês geminianos estão passando dessa fase de pajem de espadas para adentrar um período de rei de ouros aqui. Se nós não estivermos falando de uma situação de um preparo, de um certo tipo de amadurecimento nesse sentido, é como se vocês geminianos estivessem tendo que lidar com uma figura de autoridade, com uma figura um tanto quanto muito mais responsável, e é como se essa figura estivesse passando informações ou lhe dando o suporte necessário para um avanço aqui. Se nós estivermos falando no sentido profissional da situação, é como se vocês geminianos estivessem passando por um preparo, eu diria, por uma detenção, por uma obtenção de um conhecimento aqui, sabe? É como se vocês estivessem sendo colocados no caminho para obter um conhecimento e uma expansão profissional. E é muito interessante porque essa carta aqui do Happy, do esquilo feliz, aqui, é como se houvesse uma situação de vocês sendo intuídos, ou o próprio significado dessa carta nesse baralho, é como se houvesse uma situação de vocês serem intuídos por algo,
através dessa intuição vocês estarão recebendo informações necessárias para seguir adiante no caminho necessário de vocês, geminianos. E aí é muito interessante falar que essa carta da Roda da Fortuna, ela traz um certo giro muito benéfico na vida de vocês. Tudo aquilo que estava instável, tudo aquilo que estava apresentando uma certa instabilidade, com essa carta do mundo aqui no fundo de deck, é como se vocês estivessem sendo preparados para fechar esses ciclos, aquelas coisas que estavam tanto quanto bagunçadas na vida de vocês. E aí é interessante ressaltar também que ao tirar toda essa bagunça da vida, né, do andar da jornada de vocês, é como se vocês estivessem limpando mesmo o caminho para adentrar em períodos novos, de novidades, de coisas e situações que são novas na vida de vocês, geminianos. É interessante falar que vocês estão num processo de transitar, numa transição, de sair de um pajem de espadas, de uma situação de querer comunicar, de querer mostrar, de querer, digamos assim, ter uma atenção de tudo e de todos, e é como se vocês estivessem conseguindo cada vez mais essa atenção, e essa atenção te coloca no caminho de um suporte. Pessoas estarão olhando para você, pessoas estarão olhando para esse seu trabalho, e aí é como se você estivesse sendo colocado num caminho de uma expansão, porque agora, em si, algum público ou algum grupo vê você geminiano como esse rei de ouros, uma pessoa madura, uma pessoa preparada, uma pessoa apta a assumir tal cargo, a assumir tal função, sabe? Bora lá, gêmeos. Continuando aqui com a sua leitura. Bora lá, tarô. O que mais? Para o signo de gêmeos, pajem de copas. Abrimos a sua leitura com pajem de espadas, agora nós estamos aqui com pajem de copas. O eremita. O eremita. Que mais, tarô? Rei de espadas. Gêmeos. Sete de paus. Agir com as emoções aqui já não dá mais, né? Digamos assim. Não é espaço agora, né? Não há espaço nesse momento para que você haja com as emoções. É a alta sacerdotisa aqui para vocês, geminianos. O que acontece? Eu sinto que as movimentações que vocês, geminianos, estão adentrando aqui agora, muito embora... Fundo de deck nós temos um as de copas aqui, interessante. A vida quer te colocar num caminho de uma expansão, seja ela uma expansão profissional, uma expansão espiritual, uma expansão da sua própria consciência, de você, geminiano, reconhecendo que você precisa de amadurecer mais, limpar coisas e situações que já não lhe convém mais vivenciar, para que aí por fim você esteja nessa energia cada vez mais forte de rei de ouros com o carro e rumo à sua vitória, rumo àquilo que é de fato seu. É interessante falar que essas movimentações da vida faz você refletir muito sobre situações a nível emocional, e é como se essas reflexões trouxessem ali, né, enfim, no seu cotidiano, aquele desejo, vontade muito latente, muito, eu diria, muito fervoroso de vivenciar coisas novas a nível emocional, no campo sentimental, no que diz respeito ao namoro, no que diz respeito às suas próprias emoções. E aí é interessante falar que é como se você reconhecesse esses desejos, essas vontades, mas é aquilo, vontade dá e passa. Passa aquilo que não tem base, permanece aquilo que de fato vem para causar uma transformação. Que fique muito bem claro isso. Por que eu falo de ficar para ocasionar uma transformação? Porque eu sinto que essa carta do eremita, esse pajem de copas, me fala de vocês tirando um certo tipo de período de tempo, um período um tanto quanto sabático de reflexão, para fazer as devidas transformações necessárias no que diz respeito ao sentimento, no que diz respeito ao amor aqui. E é interessante falar que é como se você estivesse se voltando cada vez mais ou dando mais espaço para um lado racional, mas é interessante porque a própria natureza do geminiano, regido por Mercúrio, comunicação, fala, combate, né? Pega ali um pouquinho também aquela situação de Marte, mas é óbvio que é mais Mercúrio. É como se fosse uma situação de... A sua verdadeira essência é uma essência racional. Só que eu sinto que em algumas movimentações, né, a vida dos geminianos em si,
Eu sinto que para o geminiano que eu estou me conectando, a vida de vocês adentraram a um período ali de uma certa instabilidade, de uma confusão mental. E isso acabou, obviamente, atingindo o emocional de vocês. Acabou, de alguma forma, prejudicando ali o seu campo afetivo, as suas amizades, os contextos aos quais vocês se doavam demais em prol de uma situação, de um crescimento. E aqui agora é como se vocês estivessem resgatando novamente esse poder do racional, digamos que colocando a sua mente no lugar, dando espaço para as ideias que de fato conversam, né, com a sua própria energia, com o seu próprio crescimento, com o seu próprio dispor. E aí é muito show isso daqui, é muito interessante falar isso, porque o geminiano está sendo preparado para ser colocado num caminho para dar espaço para sua genialidade, para dar espaço para ideias que são criativas, para dar espaço para ideias que você um dia sonhou demais com aquilo. Mas é como se de algum certo modo você fosse meio que, assim, você estivesse meio que sendo afastado devido às situações que você vivenciou e experienciou. E agora você está sendo novamente colocado num caminho para vivenciar esses sonhos, vivenciar essa originalidade, essa autenticidade, sabe? Essa coisa que é única sua, esse jeito de expressar, esse modo acelerado, que muitas vezes é confundido com uma ansiedade, pode até ser, mas é como se fosse uma aceleração que é própria do geminiano ali, sabe? Esse destaque na fala, no conhecimento. É muito isso. E é muito show também ressaltar aqui que nós temos um sete de paus com uma sacerdotisa que me fala de você nesse exato momento, casando aqui muito bem com esse eremita, você lutando em prol de algo, de uma obtenção, de um sonho, de um plano, de um projeto, obtendo cada vez mais para si conhecimento, se aprofundando mais naquilo que é possivelmente oculto, porque nós temos aqui também uma alta sacerdotisa, um eremita, há uma certa manipulação no que diz respeito ao espiritual, há a busca pela própria espiritualidade para entender esse momento aqui agora, sabe? É como se fosse até mesmo uma obtenção de inspirações que vem do divino, sabe? Se você geminiano trabalha de uma certa forma, tanto quanto com criatividade, com comunicação, com estratégia, com números também de alguma forma, é como se a sua mente ela estivesse adentrando ali a um período de uma certa introspecção. Eu estou voltando cada vez mais para dentro de mim, para dentro de si, para buscar entender essas movimentações e estou tendo e recebendo informações da própria espiritualidade para colocar essas informações, esses contextos aqui, esse conteúdo em um devido caminho, em um devido espaço, em um direcionamento. Compreende? É muito isso que eu sinto para vocês, geminianos. Mas em suma, nós temos uma luta, e essa luta ela conversa exatamente na ideia de você defender e dar espaço cada vez mais para a sua verdadeira essência. É muito isso para vocês que eu sinto aqui, tá? A lua é exatamente isso, buscando entender aquilo que está oculto. A lua, aqui para vocês. Três de copas. Pagem de paus, aqui. Calma. Sete de espadas. Mais um. Nossa, esse baralho ele é muito liso. Seis de copas. Seis de copas. Gêmeos, é muito interessante ressaltar uma fundo de deck, a carta do mago. É muito interessante ressaltar uma seguinte situação. Quando nós temos um olhar para a vida um tanto quanto muito pragmático, metódico, eu diria um tanto quanto organizado, quando a gente sabe muito bem os passos ou o caminho que nós queremos estar trilhando a partir de agora, é como se você, geminiano, estivesse organizando a sua vida de uma maneira geral, para que aí sim, por fim, você possa estar dando espaço para coisas que venham lhe satisfazer emocionalmente,
sabe? Porque nós temos aqui essa carta da Lua com esse 3 de copas que me fala uma seguinte situação. Após um período de preparo, após um período de introspecção, eu saio daquele período de introspecção com essa roupagem de eremita e sacerdotisa, dominando muito bem o meu próprio eu, dominando muito bem a minha própria personalidade, sabendo quem eu sou de fato, para que eu venha estar dando espaço para sentir mais, me permitir mais. Porque eu sinto que esse aval, essa permissão, ela provém dessa introspecção, desse período a qual vocês estavam ali muito assim retraídos, mais reflexivos, analisando muito bem as suas próprias emoções, fechado para balanço ali, sabe? Muito essa situação. E aí essa carta da Lua com esse 3 de copas, ela me fala de uma energia muito potente de vocês geminianos celebrando a vida, frequentando locais que venham de fato conversar muito com o seu eu, com o seu próprio emocional, situações que fazem vocês estarem se divertindo mais, tá? Tem muito um clima aqui de paquera, de sedução, tá? Tem muito uma coisa assim, um quê de sensualidade muito forte, de uma sensibilidade também ao sentir pessoas, tá? Mediante ali as trocas, sejam elas quaisquer trocas em si, tá? Mas é muito interessante falar que nós temos um pajem de paus com o 7 de espadas, de você, de uma certa forma, agindo com uma certa estratégia. Estratégia é essa que faz você se projetar cada vez mais. Se nós estivermos falando de uma estratégia de uma forma geral e que possivelmente serve para o seu trabalho, são geminianos que também utilizam muito as ferramentas digitais para estar se destacando no meio profissional, tá? Então, assim, é como se a sua comunicação ela estivesse muito clara, muito objetiva quanto àquilo que você quer, sabe? É a flecha certeira que voa, que sai do arco para flechar aquela situação, aquela caça, sabe? É muito isso que eu sinto aqui para vocês. E é muito interessante que nós temos um 6 de copas que me fala de você, dessa flecha que você atira rumo àquele objetivo, atingindo possivelmente um desejo, um sonho antigo, um sonho de infância, um sonho do passado aqui. E por que eu falo do sonho? E por que eu falo também da flecha, da ação? Porque no fundo de deck nós temos o mago. E o mago me fala de uma situação em que vocês geminianos estão dispondo de todas as ferramentas possíveis para materializar esse desejo, para materializar essa realidade aqui agora, sabe? É muito isso que eu sinto aqui para vocês, geminianos, tá? Bora lá para mais uma fileirinha de cartas aqui. Dois de espadas, a decisão, o caminho, ou a não percepção, talvez, de não querer enxergar tal coisa. 6 de espadas aqui. Rei de copas. Não, rei de copas não. Cavaleiro de copas aqui pra vocês. O louco. O que esse louco traz? A rainha de ouros. Interessantíssimo. Demais, 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 demais. Eu tô sentindo muito em falar aqui um talvez. Fundo de deck nós temos um 5 de espadas. Cuidado. E por que eu tô falando de um talvez? Talvez aqui, gêmeos, para que vocês possam atingir essa plenitude, essa felicidade, esse grandioso crescimento e expansão que vocês tanto querem aqui, talvez seja necessário vocês estarem olhando com mais carinho para os seus sonhos, para os seus desejos, para os seus projetos que vocês acabaram engavetando ali, sabe? Deixando um pouquinho de lado, em detrimento das movimentações que a vida vem apresentando, né? Isso é muito singular ali de cada um, né? Muito subjetivo de cada um. E é como se nesse exato momento vocês estivessem tirando um tempinho para olhar para situações e coisas que vocês gostariam de estar, digamos assim, resgatando novamente na vida de vocês. E é muito interessante falar que é como se esse 2 de espadas aqui, vocês quisessem, é como se vocês estivessem ali meio que, digamos assim, não querendo enxergar a verdade, não querendo também aceitar um grandioso potencial harmônico de felicidade que vocês poderão estar colhendo ao decidir dar mais espaço para esses sonhos,
sabe? É muito interessante falar isso porque a vida, de uma forma geral, quer lhe apresentar as mudanças. A vida, de uma forma geral, quer te colocar num caminho de renovo, de renovação. Perdão. Esse 6 de espadas, ô Gêmeos, te projeta para uma nova possibilidade, para uma nova realidade, sabe? E é interessante falar que é como se essa nova realidade ela despertasse em você muita paixão, muito desejo de vivenciar a vida, sabe? É como se você resgatasse, em suma, um sentimento muito genuíno, muito original sobre algum sonho, sobre algum plano, sobre algum projeto que você estava desenvolvendo. E é interessante falar que nós temos essa carta do louco que sim, vem para confirmar uma nova realidade, uma nova jornada que você, geminiano, pode estar percorrendo cada vez mais forte aí. E essa nova jornada te traz essa estabilidade, uma estabilidade financeira, eu diria também, uma certa segurança na sua própria imagem, na sua própria sabedoria. É você, geminiano, dispondo de muita sensibilidade também, tal qual, nós estamos falando aqui de uma rainha de ouros, mas também tal qual como uma imperatriz, né? De você dispondo de uma sensibilidade, de entender o mundo como um todo, de nutrir os seus, tá bom? Gêmeos, essa aqui foi sua leitura de tarô, espero tê-los ajudado de alguma forma. Te espero e te aguardo nas nossas próximas leituras. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.